Agora a gente fala de saúde, o março é azul em atenção ao diagnóstico precoce do câncer de intestino. Vamos orientar? A minha convidada é gastroenterologista, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva aqui no Espírito Santo, Sara Pilon. Ei, Sara, bom dia. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vitória. Obrigada, viu, pela sua participação. Importantíssimo esse alerta, a doença silenciosa, né, Sara? Exatamente, Fernanda. O câncer de intestino, ele atualmente já é o segundo câncer mais frequente em homens e em mulheres. Ele só perde para o câncer de próstata nos homens e de mama nas mulheres. E em fases iniciais, que é quando a gente tem as maiores possibilidades de cura, ele é totalmente silencioso, né? A gente fala que ele é assintomático, ele não causa nenhum sintoma. Daí a importância de exames anuais. Com que demanda a gente procura, né? Um exame mais específico para poder diagnosticar um câncer coloretal, por exemplo? Perfeito, Fernanda. Exatamente por isso é tão importante, né? Então, a gente tem alguns cenários possíveis. A gente está falando aqui da pessoa que não sente nada, né? A pessoa que vai fazer apenas o exame como rastreamento. Então, nessa situação, a gente recomenda a realização do exame preventivo acima dos 45 anos. Antigamente, até pouco tempo atrás, na verdade, a gente recomendava acima dos 50 anos. Porém, os estudos têm mostrado para a gente, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, de que a incidência desse câncer está aumentando e a mortalidade também, nessa faixa etária, entre 45 e 50 anos. Então, a gente resolveu recomendar, a gente que eu falo, obviamente, a sociedade e todas a sociedade de endoscopia, as sociedades médicas nacionais e internacionais, a gente tem recomendado a partir dos 45 anos. E Mas, aí... para isso tem que ter uma prescrição de vocês, né? Perfeito, precisa de ser avaliado pelo médico inicialmente, porque a gente vai precisar conversar se tem algum sintoma relacionado, que possa estar relacionado indicando, né, que a pessoa já tem um câncer, e se a pessoa tem algum histórico familiar relevante. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que não tem nenhum sintoma, pessoa que não tem nenhum histórico familiar relevante, acima de 45 anos, passa por avaliação médica e a gente vai definir qual exame que a gente vai solicitar. São 2 exames principais que a gente pode solicitar. Um, que é um exame mais simples, mais acessível, que é o exame de fezes, um exame simples que você faz na sua casa, leva para o laboratório pesquisa se tem algum sangue escondido no meio das fezes, algum sangue que a gente não consegue ver, que a gente chama de sangue oculto, né? Uhum. E o outro exame, que é o exame mais conhecido, que é o exame da colonoscopia. Esse exame é um exame que a gente precisa de um profissional médico para realizar, a gente precisa de uma sedação, mas é um exame super moderno também, super seguro. Quem vai determinar qual exame inicial que vai ser realizado vai ser o médico, obviamente em conjunto, em decisão compartilhada com o paciente, de acordo com a situação que ele se encontra. Sara, e todo mundo tem medo da colonoscopia, né? Tem. Eu sou colonoscopista. O que eu mais ouço na hora que a gente vai começar o exame, sabe o que é, Fernanda? Eles falam pra gente assim: olha, doutora, eu achei que o exame fosse ruim, mas o preparo é muito ruim. Então, assim, a gente sabe que o exame da colonoscopia, ele é muito seguro. É o exame que a gente faz sedação com medicações que causam a sonolência, né? Então, o paciente dorme durante o exame, ele não sente dor durante o exame, não sente desconforto, só que exige uma preparação intestinal. Esse preparo que a gente fala exige que o paciente tome medicações laxativas que vão fazer o esvaziamento do conteúdo do intestino, ou seja, todas as fezes que estão dentro do intestino, elas têm que sair para a gente, na hora que a gente passa a câmera, a gente conseguir enxergar direitinho a mucosa. Eu falo que é a pelinha dentro do intestino, que é onde a gente vai detectar o câncer, detectar lesões que aparecem antes do câncer, daí a gente já consegue tirar, enfim. Todo mundo tem medo, é super normal que esse medo exista, né? Até o medo do desconhecido, mas a parte mais chata, né? A parte que exige mais atenção do paciente é chata, mas ela é muito importante, é a preparação. A hora do exame, os pacientes, depois que eles acordam, eles ficam super felizes, porque acordam de um sono bom, né? Da anestesia. Então não tem por que ter medo. É um exame muito seguro. É porque a noite foi em claro, né? Aí eles dormem um pouquinho.
Também por isso, a preparação não é fácil, realmente. Pois é, mas é necessária, né? Mas precisa, exatamente. A preparação envolve muito dieta e muito desse laxante também, né? E é desconfortável, claro. Você vai evacuar para a preparação intestinal cerca de 12, 15 vezes. É obviamente desconfortável, mas é fundamental para que a gente consiga fazer uma avaliação. Você pode estar com o melhor médico, o melhor aparelho de colonoscopia, com o melhor anestesista. Mas se sua preparação do intestino não tiver sido boa, de nada vai adiantar, porque a gente não consegue ver. Pois é, Sara, olha que legal. O Gilberto, ele está me dizendo o seguinte aqui, o nosso ouvinte, tá? Graças a uma reportagem da CBN em 2018, eu descobri um câncer no intestino. Como estava muito no início, não precisei de entrar numa químio. E ele disse, olha, informação salva a vida, tá? E Gilberto, nossa, fico feliz pela sua cura. É exatamente isso que a gente quer passar de mensagem, Fernanda. Muita gente desconhece que o câncer de intestino e o câncer de reto é muito frequente. Alguns artistas têm falado, né, têm saído algumas reportagens e isso acende ainda mais o alerta. Mas a gente fica com aquela sensação de que o câncer de intestino não é tão comum, que a gente não conhece ninguém da família que tem. Quando conhece, nossa, é um choque. E infelizmente ele é muito comum. Então, quanto mais pessoas a gente puder informar, a gente puder orientar sobre os sintomas, e isso que a gente está falando de prevenção, que a gente chama de prevenção secundária, né? O câncer já está lá, mas a gente fazendo um diagnóstico precoce, como foi o caso do Gilberto que ele comentou, a gente consegue, Fernanda, até por colonoscopia, tá? A gente vai fazer o exame, por exemplo, de uma pessoa que não sente nada, aos 45 anos. Acha uma lesão suspeita e a gente pode, nesse exame, nesse primeiro exame do paciente, de acordo com, obviamente, várias características que vão ser analisadas, mas a gente já pode tirar essa lesão no primeiro momento. A gente vai mandar isso para um estudo, né, que a gente fala que é a biópsia, e essa biópsia, às vezes, a gente se surpreende, que vem lá no resultado da biópsia, câncer de intestino, mas com critérios de cura. Ou seja, a pessoa foi fazer uma colonoscopia, não sentia nada, a gente achou, já tirou. Ela saiu do exame, esse câncer esse câncer não, né? Essa lesão foi retirada, vamos ver o que vai dar. E aí tirou, era um câncer e já está curado. Não vai precisar de quimio, não vai precisar de rádio, nem de cirurgia. Então essa informação é muito importante. A gente tem orientado também, Fernanda, não só os pacientes, mas também aos outros colegas. A gente teve nessa última semana, quinta, sexta e sábado, a gente ficou totalmente imerso em eventos só de discussão sobre o câncer coloretal e a gente pôde conversar com ginecologistas, com endocrinologistas e até com pediatras, que parece uma coisa engraçada, né? Mas o que a gente tem hoje foi algo que a gente construiu na nossa infância. Isso então, o câncer aí. de intestino, né? Ele está muito relacionado a nossos hábitos desde a infância. Então, a gente teve uma aula maravilhosa de uma pediatra falando justamente isso. O impacto desde via de parto, de aleitamento materno, contato com natureza na parte da infância, redução do consumo de produtos industrializados, tudo isso impacta lá na frente, né, quando a gente atinge nossos 45, 50, 60 anos. Sara, vou pro Repórter CBN, volto em um minutinho, porque tenho mais perguntas para você aqui dos ouvintes, tá? Tá joia, Fernanda. Fica na linha. De volta com o nosso CBN Vitória. Hoje a gente fala de saúde, é o Março Azul. E a entrevista aqui é de orientação ao diagnóstico precoce do câncer de intestino. A minha convidada é a Sara Pilon, médica gastroenterologista, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva aqui no Espírito Santo. Já falamos, né, da necessidade de se antecipar mais o diagnóstico através de exames, como a colonoscopia a partir dos 45, né, Sara? Exato, colonoscopia ou o teste das fezes, né? A pesquisa de sangue nas fezes. Uhum. A gente sabe que a colonoscopia tem vários empecilhos, principalmente a nível nacional. A gente não é um exame acessível num primeiro momento. Então, tanto a colonoscopia quanto o teste de sangue oculto nas fezes, a gente chama ele de FIT, eles são equivalentes nesse primeiro momento, né, para esses pacientes que a gente estava comentando, tá? Porque muita gente fala, mas eu fui no posto de saúde e lá o médico não me pediu a colonoscopia. Está correto, tá? Esse FIT pode ser utilizado sim no primeiro momento.
Entendido, Sara. E você falou, né, de uma formação de vocês aí, que inclusive teve a participação de uma pediatra. Eu já tive a oportunidade de conversar, né, em outras entrevistas com médicos, né, que falam que a prevalência da alimentação ultraprocessada está levando, inclusive, né, ao diagnóstico cada vez mais precoce da doença. Sim. Uhum. E ela tornou o assunto mais popular na rede social, não é mesmo? Exato. E isso é uma tendência que a gente está vendo acontecer. A gente tem tido casos de câncer de intestino em idades cada vez mais precoces. Uhum. E isso tem a ver com ultraprocessados? Totalmente a ver. Não só com ultraprocessados, mas com o baixo consumo de fibras, a obesidade, né, o sedentarismo, os nossos maus hábitos de uma forma geral relacionados à alimentação, ao estresse, à má qualidade no sono. Entendido. Boas perguntas, hein? A Laira, periodicidade da colonoscopia, é todo ano? Oi, Laira, não. Colonoscopia não é realizada todo ano. Todo ano é o FIT, né, o exame de fezes. Se esse exame de fezes você faz no primeiro ano, ele veio negativo, a partir daí você repete ele anualmente. A colonoscopia, o intervalo, essa periodicidade vai depender de acordo com o achado inicial. Se a sua colonoscopia inicial veio normal, completamente normal, e você não tem nenhum histórico familiar de câncer de intestino, nem alguma doença propriamente dita de intestino, uma síndrome genética, a gente pode repetir em até 10 anos, considerando tudo que eu falei anteriormente, um preparo adequado, né? Então, vai depender de acordo com os achados. Não é de 5 em 5? Não, depende dos achados, porque, por exemplo, um paciente que tirou um pólipo é diferente de um paciente que tirou 4 pólipos. O paciente que tirou um pólipo com um tipo, sendo esse um tipo, é diferente, um tipo histológico, a gente fala, né, diferenciado, é diferente de um terceiro paciente que tirou um pólipo, por exemplo, hiperplásico, que é um pólipo que a gente não leva tanto em consideração. Uhum. Então, esse intervalo vai depender é individualizado mesmo, varia de acordo com os achados da colonoscopia, o tamanho do pólipo, se a retirada do pólipo foi possível. A gente avalia também as margens de como é que foram retiradas. Então, é uma série de fatores que vai determinar a data do exame subsequente. Uhum. O Gladson falando dos ultraprocessados, você já respondeu. A Helena, ela está perguntando, existe algum preparo mais moderno do que esse que a gente falou no bloco anterior? E a dúvida dela é a seguinte, é muito doce, me dá enjoo, e como é que a gente faz com diabéticos? Sim, boa pergunta, Helena. A gente fez um estudo grande, assim, recentemente, e a gente não, infelizmente, a nível mundial, não tem nenhuma outra forma de substituir esse preparo intestinal que exige tomada de líquidos para colonoscopia. Eu brinco com os pacientes que o ideal seria a gente comer uma barra de chocolate e isso limpar o nosso intestino, né? Mas não existe. Existem várias substâncias possíveis, a gente usa basicamente 3 principais substâncias. Cada hospital tem o seu protocolo, cada clínica tem o seu protocolo de preferência, mas são entre 3 a 5 soluções que podem ser escolhidas. E quanto a diabético, provavelmente ela deve estar falando do manitol. O manitol é uma das substâncias mais utilizadas para a preparação do intestino. A qualidade do preparo preparação intestinal usando o manitol é excelente, só que ele tem esse inconveniente, que é uma quantidade grande de líquido e ele é muito doce. Então, uma dica que eu dou, Helena, é colocar algo cítrico junto a essa mistura. Pega o limão, espreme o limão, e lembrar de coar para não cair os gominhos do limão nessa solução, senão também atrapalha na hora do exame. Ou limão, espremidinho, ou uma laranja, algo cítrico para poder amenizar esse gosto muito doce. E quanto ela acrescentou na pergunta a relação aos diabéticos, não tem contraindicação. Por quê? Esse líquido que é tomado, ele não é, eu estou falando aqui do manitol, que eu acho que é o que ela tomou, ele não é absorvido pela parede do intestino. E é justamente por isso que ele funciona. Ele, ao invés de ser absorvido para dentro do nosso organismo, ele faz o contrário. Ele puxa a água do nosso corpo para dentro do intestino. E aí sim ele consegue formar aquele monte de líquido que sai
de dentro do nosso intestino. E por isso que é muito importante também, especialmente idosos, a gente se hidratar bastante durante essa preparação, tá? Idosos exigem uma atenção especial, porque eles podem desidratar muito mais facilmente, e podem ter algumas complicações, como até mesmo desmaiar, cair, bater a cabeça, fraturar uma perna. Então, por isso tudo é conversado durante a consulta médica, explicado, né? O idoso, ele não pode fazer um preparo de intestino sozinho em casa, ele tem que estar com alguém monitorizando, acompanhando. Eu já vi casos de que interna até para fazer. Exatamente, em alguns Né? casos, não são todos, perfeito. A gente tem indicação médica de internar. Ou Aham. esses pacientes que passam muito mal, ou que eles têm algum problema muito sério de saúde que pode ser descompensado na hora do preparo, ou já tentou fazer esse preparo 2, 3 vezes e não consegue, a gente interna também. Existem indicações médicas pontuais, sim, para fazer internado no hospital com os cuidados médicos e de enfermagem. O Rodrigo, ele diz que a esposa dele tem a doença de Crohn. Crohn. Doença de Crohn. Crohn, E a isso. colo dela é a cada 6 meses. Aí, Rodrigo, no caso da doença de Crohn, entra naqueles critérios que eu falei, que são pacientes que têm risco aumentado de câncer de intestino, tá? A doença de Crohn, ela faz parte de vamos dizer assim, um bolo de doenças chamadas de doenças inflamatórias intestinais. Então, tanto a doença de Crohn como a retocolite, elas causam inflamações intestinais, que é como se fosse, eu explico para os pacientes assim, é como se fosse uma feridinha que a gente tem na mão. Você se cortou na mão, forma uma casquinha. Você tira a casquinha, ela forma de novo. Ela forma. Pode ser que chegue uma hora que essas casquinhas, essa inflamação intestinal, se ela não tiver muito bem controlada, e para isso existem os remédios, né, atuais, isso pode gerar alguma alteração genética, uma das células pode dar um defeito ali e aí gerar o câncer. Então, esses pacientes com doença de Crohn, eles não entram no que a gente está falando, eles são pacientes de alto risco, considerados de alto risco para o câncer coloretal, e aí ele precisa de um acompanhamento ainda mais individualizado. Por fim, eu vou dar uma ajuda aqui à Penha. Olha só, Sara, ela fez o exame de sangue oculto. E esse exame foi feito na semana passada, o resultado saiu, deu a presença e a consulta dela só dia 25. Ela tá angustiada aqui. Penha, olha só, fica tranquila. O mais importante você já fez, que foi começar esse caminho da prevenção, tá? O próximo passo agora, provavelmente o seu médico vai te pedir um exame de colonoscopia. Mas para você ficar tranquila, tá? Não precisa de desesperar, você vai fazer o exame, vai dar tudo certo. Mas existem alguns, dependendo do tipo onde você fez esse exame, dependendo do tipo que eles fazem, pode ser que algumas coisas deem um falso positivo, como, por exemplo, você comeu uma carne um pouco mais mal passada, alguma feridinha na boca você teve e aí engoliu esse sangue, exemplos, tá? E aí isso pode ter gerado essa pesquisa de sangue nas fezes positivo. Excelente, Sara. Muito obrigada mesmo pela sua participação, hein? Imagina, Fernanda, para mim é um grande prazer, uma grande honra em nome da sociedade, em nome de toda a equipe médica. A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando e poder esclarecer. Como a gente teve lá no começo que você comentou, né, o Gilberto expôs, que a informação é muito importante. A informação é muito, muito importante. A gente tem noção, né, de quanto essas informações valem a pena. Se a gente tiver conseguido salvar pelo menos uma vida, isso já é suficiente para a gente já fica feliz. Eu te agradeço. Tudo de bom para você. Muito obrigada.